gente vai fazer assim, um pouco, recuperar a história da reforma psiquiátrica e misturar com a tua história. Você começa a estudar medicina em 71, mas quando que vem seu interesse pela psiquiatria? Quando começou seu contato com a psiquiatria? Bem, eu comecei logo cedo porque meu irmão era psiquiatra, é psiquiatra. Era uma coisa impressionante dizer meu pai. Teve 2 filhos, 2 eram psiquiatras. E outra brincadeira que meu pai, que é uma pessoa de bom humor, dizia que a reforma psiquiátrica era uma briga minha com ele. Porque ele era um cara conservador, ficou na linha mais da psiquiatria manicomial, da psiquiatria mais biologizante, organicista, e eu nessa linha que sou um dos fundadores. Então, assim, logo a gente começava a discutir em casa isso mesmo. Logo que eu entrei na faculdade, pela minha formação, eu comecei já entrando no diretório acadêmico, já fui de movimento estudantil secundarista, né? Fui expulso do colégio, primeiro em Colatina, onde eu estudei no Colégio Marista, aí eu fui para fazer o científico no Marista de Vila Velha, depois mudei para o Salesiano. Sempre colégio de padre, né? Fui também seminarista quando estava em Colatina, mas fiquei muito pouco tempo. Era um sonho da minha mãe que eu fosse padre, porque eu já tinha um médico, né? Então o outro tinha que ser ou advogado ou engenheiro. Então, aí também saí do... Não, lá eu fugi. Aí sempre tive uma aversão muito grande com a institucionalização. Sempre fui difícil para ser enquadrado, assim, talvez. Acho que essa foi a dificuldade, né? Aí o marco para mim foi 74, quando eu fui trabalhar no Hospital Colônia Dalto Botelho, em Cariacica. Uma cidadezinha da periferia da Grande Vitória, né? Como todos os manicômios, principalmente esse chamado Colônia. Foi quando você teve contato com a psiquiatria na prática pela primeira vez? Foi. Até então eu tinha uma ideia, eu aprofundia um pouco a psiquiatria, com a psicanálise, com a psicologia, assim, na prática de fazer um consultório, trabalhar com o inconsciente, com as pulsões reprimidas, toda essa coisa. Eu não conhecia o que era uma instituição psiquiátrica. E aí quando você conheceu aí foi um impacto, né? Quando eu fui para Dalto Botelho, que eu vi aquela instituição. Na época tinham 800 internos, mais ou menos, com uma instituição que talvez não pudesse acolher adequadamente nem a metade disso. Muito mau cheiro, uma ausência mínima de condições de habitação, né, de hotelaria, muito descaso, os pacientes, em boa parte, nus. Isso é muito comum, depois eu fui ver Hospital de Barbacena, Juqueri, Colônia Júlia Moreira. Os pacientes ficavam nus, e muito dos argumentos é que eles não gostavam mais da roupa. É verdade que depois de tantos anos também maltratados, esquecidos, né, perdendo toda a privacidade e tudo mais, é um sintoma eles não quererem colocar roupa. E isso era usado como justificativa. Era uma consequência, não era causa. Era consequência, não causa da doença, etc. Aí foi muito impacto para mim quando eu entrei no Dalto Botelho e vi essa situação. Então também comecei a mexer. Comecei a trabalhar, eu tinha um outro colega aí que também eu tenho contato razoável com ele até hoje, que é o João Batista Magro. Ele era músico também, nós fizemos um grupo de música de estudantes de medicina e tocávamos no teatro lá, Carlos Gomes, tocávamos na noite, fazíamos assim, mas principalmente show. Chegamos a gravar, e por que eu ainda tenho tudo gravado isso, entendeu? Passei para MP3 agora, e então a gente começou a fazer oficina de música com os pacientes. Aí eu fui chamado pela primeira vez por um diretor que falou, olha, não é digno para um médico entrar com violão numa instituição, tocar violão com os pacientes. Isso não é isso é algo que se tira a seriedade da profissão. Aí eu respondi para ele imediato, nunca aguentei muito, mas falta de seriedade é isso que acontece aqui nesse hospital. As pessoas desnutridas, abandonadas, nuas,
mal cuidadas, etc. Para mim, isso que é muito mais. E a música é uma forma de aproximá-los das suas lembranças, né, de algo prazeroso, etc. Esse seu período de tentativas, além da intuição, da conversa entre vocês já estavam referenciados, sim, autores ou algum movimento? Praticamente nada. Eu nunca tinha ouvido falar do Franco Basaglia, da psiquiatria democrática, da antipsiquiatria, Laing, Cooper. Eu acho que era um pouco... Ou talvez tivéssemos ouvido, mas não assim, dentro da faculdade, não. A faculdade nem se tocava, ainda não se toca praticamente. A maior parte das faculdades, principalmente as cadeiras de psiquiatria, não tocam no nome desses autores. Né? Ainda hoje são banidos, realmente, e até com consequências graves. Né? Eu, quando fiz o projeto, o trabalho de conclusão da especialização, em 78, no Rio de Janeiro, eu fui advertido por estar usando autores contrários à psiquiatria. Eu dito que é antipsiquiatria, contrários à psiquiatria, como Franco Basaglia, Cooper, Laing, o trabalho que eu fiz, que foi um dos primeiros vídeos também feitos no Brasil sobre saúde mental. Eu fiz um trabalho escrito chamado Pedagogia da Loucura, que eu reputava que o hospital ensinava as pessoas a serem loucos. Eu fiz, então, esse trabalho, Pedagogia da Loucura, mostrando como que a instituição, aí sim, eu usei muito Basaglia, que as primeiras vezes que eu estava lendo, Cooper, Laing. 78, a Anísia de Silveira trabalhava lá? Trabalhava no centro psiquiátrico. Nesse momento, havia afinidade entre não, ela ou ela vinha não. numa outra linha? Vinha numa outra linha e muito crítica, gente. Nós tivemos muito problema com a Anísia da Silveira. Era muito difícil de dobrar. Entender isso daí. É muito difícil de dobrar a Anísia, porque ela tinha uma visão. Primeiro, ela odiava psiquiatra, ela dizia essa expressão: eu odeio psiquiatra. Aí eu gostava de procurar falar, eu também, porque ela era psiquiatra. Né? E da mesma forma que a senhora é psiquiatra, eu odeio psiquiatra, eu também, para poder provocá-la assim. Mas ela tinha, então, uma posição que, primeiro, que psiquiatra era irrecuperável. Então, a gente tinha que mostrar para ela que não. Primeiro, os grandes questionadores da psiquiatria foram psiquiatras. O Franco Basaglia é psiquiatra, o Laing, o Cooper, o Thomas Haas, Aaron Esterson e muitos outros eram psiquiatras. Aqui no Brasil, os primeiros questionadores e fundadores lá do movimento de trabalhadores de saúde mental, que deu origem ao movimento são psiquiatras. Né? A maior parte está vivo. Né? Além de mim, o Pedro Gabriel, a Ana Pita, Jair Goldberg, por aí afora, é um número grande, o Edmar, várias pessoas são psiquiatras, né? Então, é necessário poder criar uma outra forma de psiquiatria, como ela fazia, como Franco Basaglia não gostava da expressão antipsiquiatria, ele achava que desgastava realmente, dava uma ideia de ser contra, de ser anti, podia dar ideias a má interpretações, né? A incompreensões da ideia da antipsiquiatria, que originalmente era uma antítese à psiquiatria. Não era anti no sentido contrário, era uma antítese, né? Para produzir uma nova síntese. É isso que o Basaglia procurava fazer. Eu posso fazer uma outra forma de psiquiatria, uma psiquiatria alternativa, ele chamava, uma psiquiatria que seja centrada no sujeito, não na doença. Quer dizer, a psiquiatria errou por centrar-se na doença, um fato abstrato, que ela tomou como fato objetivo, concreto, no modelo das ciências naturais. A psiquiatria usou o mesmo modelo que a botânica, Pinel falava isso claramente, o mesmo modelo que estuda pedra, planta, animais, para estudar a subjetividade. Uma outra coisa específica, não tão específica, mas que já apareceu aí, que é sobre a comunicação, né? Assim, a mídia apareceu, tanto a mídia grande, como se conseguia colocar ali, através dos artigos, de reportagens, etc., traz uma ampliação da discussão. A mídia alternativa da época
como um espaço para denunciar melhor e já introduzir uma reflexão e a sua própria experiência pessoal, desde o início, na verdade, aqui faculdade, SEBS, etc., de comunicação e saúde. Também não tinha esse nome antes, mas assim, a comunicação sendo feita pelo próprio movimento, já uma terceira, e uma quarta posterior, que os grupos de pacientes, não pacientes, os grupos que começam a surgir com a reforma antimanicomial também usaram muito a arte, que o Bruno certamente vai trazer mais um pouco, mas a comunicação também. Então, assim, nessas 4 dimensões da comunicação, se você puder falar um pouco de você, do lugar da comunicação nessa luta. Então, a imprensa, como eu falei, a gente conseguiu. Na expressão também. Eu felizmente, gozado que eu guardava o nome das jornalistas aí até pouco tempo. Mas tanto da Folha de São Paulo, tinha uma sucursal aqui. Tinha uma pessoa que vinha, era ali na Presidente Vargas. Tudo que a gente marcava, ela ia, cobria, saía na Folha. E a Folha tinha, durante um período, inclusive, tinha um certo no imaginário social que a Folha era o jornal mais independente do Brasil, dessa grande imprensa. Não sei se vocês lembram disso. Tinha uma certa... ela que construiu, talvez, não sei, mas tinha essa ideia, né? Mais do que o JB. O Globo era Roberto Marinho, o Globo. JB tinha alguma independência, autonomia, mas o jornal mais crítico era a Folha. Então tinha o Gentili de Mello, tinha outros autores, e então saía na Folha, a gente conseguia, a gente comprava a Folha aqui no Rio, pelo menos na nossa época, várias pessoas compravam, porque tinha tinha esse recorte de que era um jornal que tinha crônicas, críticas, posições críticas, matérias mais... Então a gente conseguia. E do Jornal do Brasil, do Globo, que a gente conseguiu várias matérias, vários jornalistas se dedicaram muito. A gente tem um acervo aqui, que eu falei nesse projeto, de matérias, assim, desde abril, mais ou menos, quando eclodiu a denúncia da DINSAM, né, da Divisão Nacional de Saúde Mental, desses hospitais, até mais ou menos outubro, novembro, aonde, 78 isso, finalmente nesse ano, aconteceram aqui o simpósio de políticas, grupos e instituições do IBRAPS, que é esse grupo todo. Aí eu falei, o Basália teve muitas matérias, não me lembro quais eram as revistas da época, mas se não me engano já existia a Veja, o Guattari também, aliás, o Guattari também veio, Félix Guattari, e muita matéria, a gente conseguiu muita repercussão e teve assim, eu acho que para a época importante. E muitas matérias de televisão, né, que, claro, a gente não tem isso guardado, não tínhamos a tecnologia para registrar. No que diz a nossa comunicação, a gente conseguiu, eu sempre... Eu gostei dessa coisa de jornal, né? Até hoje eu estava falando, eu sou editor do SEBS, gosto de escrever, gosto de publicar. E eu sempre tive criei logo um movimento um jornalzinho do movimento. Eu também tenho pelo menos uma boa parte desses jornais aqui, guardados, que nós recortávamos, assim, pegava o R daqui, não sei o que lá, para fazer. Eu não tinha as palavras, não tinha máquina, não tinha computador, não tinha PowerPoint, nada disso, Paintbrush, nada disso. Então a gente fazia recortando as palavras, a gente fazia assim, ó, amanhã reunião para a greve. Então a gente juntava, quarta sequestrador, a gente fazia, até demais. Aí datilografava, Renato Veras é outra pessoa importante, essa época a comissão também. Renatinho Veras era psiquiatra, era do movimento, foi um dos pioneiros, aí que foi para a Inglaterra fazer a pós e lá virou um especialista em envelhecimento, terceira idade, mudou de campo. Mas eu me lembro muito Renato, fazendo isso, recortando, colando. Então a gente andava com primeira vez que eu vi aqueles negócios, aquela facazinha, estilete, recortava, colava, mimeógrafo, né? Lá no sindicato rodava mimeógrafo. E a gente saía distribuindo. Eu fui proibido de entrar em qualquer hospital da DINSAM. Aí eu ia para a porta e ficava lá distribuindo aqueles jornaizinhos que nós
Aí pedíamos contribuição, outros davam uma mixaria de dinheiro para a gente rodar e tudo. Mas o sindicato, em boa parte, é quem bancava. Que bancava tanto o SEBS quanto o movimento da Dinsan. Eu sempre fui panfleteiro, assim, né? De pegar e ficar na porta, fazia, não tinha problema disso, né? De ser médico, ficar na porta. Muitos ficavam, não pega bem para o médico, né? Aí eu ia, fazia, ia para o Pinel, ia para o Gente de Dentro. Íamos para a colônia para fazer isso lá na portaria e para o hospital judiciário, que também era da Dinsan, manicômio judiciário. Depois dessa crise, o manicômio passou para o Estado do Rio, para a Secretaria de Justiça do Rio, mas era federal, era da Divisão Nacional de Saúde Mental, eram os 4 federais. Outra pessoa importante do movimento antiga, que nos acolheu, assim, que deu repercussão ao movimento, foi a Tereza Palácios, que era uma psiquiatra também do Partido Comunista, né? Boa parte desses psiquiatras, o doutor Isnar Teixeira, Tereza Palácio, Carlos Gentili de Mello, eram pessoas que davam, que ajudavam. E o outro lado, então o jornalzinho a gente fazia, rodava, fazia. Eu, quando fiz o filme, eu estava falando, eu fiz o trabalho escrito Pedagogia da Loucura e fiz um vídeo, que foi antes por exemplo, Em Nome da Razão, do Elvésio Raton, foi pioneiro, foi em 78. Nós ganhamos o prêmio lá do festival, o primeiro festival brasileiro de vídeo independente do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Então, para você ter uma ideia, e muitas dessas tem grupo de música, que também é comunicação, no sentido, quando o Harmonia Enlouquece canta, né, estou vivendo no mundo do hospital, ele também está fazendo uma outra forma de comunicação. As TVs comunitárias, né, que já tem várias no Brasil, as rádios comunitárias, né, que nós ficamos no levantamento, Antena Virada, e todas são nomes muito criativos, né? A ideia da antena, da rádio, né, Antena Virada, que também é uma expressão usada popularmente para falar de louco. Fulano tem antena virada, né? Está fora de sintonia, está fora do ar, etc. Então, Antena Virada, Cala a Boca Já Morreu, tinha uma rádio assim, Campinas, Maluco Beleza, aqui tinha, no Gente Dentro, a Rádio Revolução, né? Mas você tem várias iniciativas e vários projetos desses acontecendo, que eu acho que são muito importantes também e que constroem uma outra concepção de identidade desses sujeitos, né? A ideia de quando determinados grupos da diversidade cultural, étnicos, de sexualidade e por aí afora, né, regionais, eles estão construindo na cultura geral uma visão de como eles se pensam. E isso quebra um pouco como nós o pensamos. Nós o pensamos muito repleto de estigmas, de discriminações, de preconceitos, né? Então, não é só o trabalho de um presidiário, por exemplo, é de como esse presidiário ele se vê e ele se vê sendo visto pela sociedade. Então, se ele consegue pegar isso, e a arte é fantástica para isso, agora ele não tem consciência. Você fala com muitos artistas, né, que fazem poesias, ele não necessariamente tem uma visão política, digamos, da obra dele, mas ele fala tudo que ele quer falar ali. Se for, às vezes, interpretar, você cria até problema, igual você vê um quadro, né? Às vezes é a gente que vê, mas a gente consegue ver aquela mensagem que está sendo passada numa imagem, numa cena de institucionalização, de violência, etc, etc. Então, acho que tem muita... Hoje é um dos pontos ricos assim, no movimento antimanicomial, essa produção contra-hegemônica, né, de informação, de identidade, né, que se faz, identidade política, né, que esses grupos têm.